Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre os design patterns. E hoje eu quero trazer um padrão que eu gosto muito, cara, de verdade dele. Porque ele, assim, tá muito presente em algumas construções que a gente já viu por debaixo dos panos e ainda assim consegue ser uma construção interessante da gente entender. Principalmente o problema que ele resolve. Eu quero falar do padrão Observer. E como já é de costume, né, aqui dos nossos padrões, vamos primeiro vir aqui, olha, no Refactoring Guru, porque eu quero falar um pouco sobre a motivação, o propósito dele. Detalhe, olha só os nomes que esse cara vai ter, né? Ele é o padrão observador, ele é o assinante do evento, isso daqui é um nome muito interessante, e Event Subscriber. Vai ficar muito claro, muito provavelmente você já ouviu falar de algumas coisas, tipo assim, Event Driven Architecture. Tá um pouco casado com a ideia que esse cara aqui ele faz. Então vamos lá, qual que é o propósito desse padrão, né? Em primeiro lugar, ele é um padrão comportamental. Mas ele vai permitir com que você defina, olha só, um mecanismo de assinatura para notificar múltiplos objetos. Só daqui a gente já tem uma certa ideia do que é, mas essa notificação ela vai ser sobre qualquer evento que aconteça com o objeto que eles estão observando. Aqui o final pode parecer um pouco difícil de entender, né? Mas você vai ver que é muito mais simples do que parece. Aqui ele mostra, né, um problema ilustrando um caso comum. Por exemplo, vamos supor que você queira comprar um celular na loja e esse celular, esse modelo, ele ainda não chegou ali na loja. Então, assim, existem dois casos que a gente pode considerar. Um que você vai toda hora na loja para ver, né, se o produto ele já está ali, o que na verdade é uma grande perda de tempo, ou você ter algum mecanismo em que a própria loja solte as mensagens e notifique os interessados, né, de que o produto chegou. Então, olha só, a loja está mandando o elemento, né? Está mandando para você a notificação e aí a sua ação é realizada de ir até a loja. Como que isso daqui, né, funciona aqui no nosso diagrama? A ideia vai ser o seguinte, olha só, esse daqui é o caso de você ter que toda vez ir lá para a loja para ver se aconteceu, né? Ou seja, a gente vai definir uma ideia, e agora falando de programação, não falando de pessoas, mas a gente vai ter um sujeito que vai, assim, estar associado a três observadores diferentes, e esse sujeito, ele vai toda hora checar se aconteceu um efeito, se alguma coisa está do jeito que ele quer, né? Por exemplo, uma pessoa indo para a loja. Esse daqui é o caso errado. O que a gente vai fazer, na verdade, é que esse efeito, ele vai ter, na verdade, que apontar para o sujeito, ele vai ter que ser enviado para o sujeito, e dessa forma o sujeito ele notifica os observadores. Essa é a ideia do padrão observer. A gente vai montar um sujeito e esse sujeito vai notificar observadores a partir de um efeito causado. Rafa, tá muito abstrato ainda para mim. Eu não estou entendendo. Você falou que ele é muito utilizado por aí, né? Cadê essa utilização? Olha só, a gente tem na verdade um outro esquema que usa uma coisa muito parecida com isso daqui. Eu vou descer aqui e olha aqui, ó. É exatamente esse caso que usa a mesma lógica do padrão observer. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um RabbitMQ. E a gente tem filas, né, que estão associadas. Eu poderia colocar aqui uma exchange, né? Eu vou até trocar aqui, olha, RabbitMQ exchange. E nessa exchange aqui, olha, do nosso RabbitMQ, está associado três filas. E a partir, né, do envio da mensagem para essa minha exchange no RabbitMQ, eu jogo a informação para as filas cadastradas. Olha que interessante, é exatamente o padrão Observer que a gente tem aqui. Não é ele diretamente, né, implementado em software, mas a ideia é literalmente a mesma.
Então, dito isso, né, dá uma olhada de novo na ideia que a gente tem aqui desse padrão. E agora vamos para código, vamos ver como é que isso daqui entra, né, e se expressa em código. Vamos lá, eu vou pegar aqui o VS Code, né, criei uma pasta aqui, olha, chamada Observer. Nossa, eu nem troquei aqui, né, pronto, troquei, tô aqui, olha, na minha pasta chamada Observer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, né, um arquivo que vai ser o nosso sujeito. Vou colocar aqui, olha, sujeito. Pessoal, esses nomes que eu estou colocando aqui é simplesmente nomes que estão na ideia do padrão, mas você pode colocar outros nomes caso você queira. Eu estou aqui mesmo me adaptando à regra, mas vamos lá. Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer fazer um elemento aqui que quando ele recebe uma certa mensagem, ele vai replicar essa mensagem para vários outros usuários. Por exemplo, imagina que isso daqui é um gerente de e-mails. Eu vou fazer desse jeito, né, um sistema de gerente de e-mails da forma bem simples, o mais simples possível. Então vamos lá. Eu vou ter uma classe aqui, olha, que vai se chamar, vamos colocar aqui, olha, email, deixa eu aumentar aqui pra gente, email handler, certo? Vou colocar aqui, olha, um método init, né, um construtor aqui na nossa classe do Python, e eu vou colocar aqui, olha, self, ponto, 2 underlines, para falar que é privado, né, um atributo privado, e vou colocar aqui, olha, emails, e vai ser uma lista vazia. E aqui eu vou ter um método que vai ser o seguinte, olha, send email. E aqui nesse meu send email, vou colocar um self para falar, né, que esse método está nessa classe. E eu vou colocar aqui, olha, message, né? E aí, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, olha, vai retornar none. Na verdade, aqui é um traço simples. Beleza. E eu vou só fazer um PES aqui, porque logo a gente vai fazer, né, os nossos e-mails que vão ser associados aqui. Ou seja, o meu email handler, ele vai ser, na verdade, vou até subir aqui, ó, o meu sujeito. Vai ser aqui. E os e-mails vão ser os observadores. Vamos voltar aqui no nosso código. Beleza. Vou fazer só uma lógica aqui, né? Por exemplo, if message é totalmente igual, né, a assim, uma string vazia, eu vou colocar aqui um return, não vai disparar, né? O nosso observador ele vai estar olhando essa parte aqui de e-mails. Só que, se eu tiver, por exemplo, uma mensagem que é diferente disso daqui, ou seja, um else, aí sim eu vou chamar os meus e-mails, eu vou fazer esse disparo. Vou colocar um PES aqui. Uma outra coisa que eu acho interessante da gente fazer é o seguinte, já que eu tenho aqui, olha, uma lista de e-mails e ela está vazia, eu vou criar um método, né, para add observer, né, ou add email. Vou colocar aqui um self, email, vou retornar aqui none, e eu vou falar que meu self emails vai ser um append de e-mail. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma lógica bem básica, né, em que eu estou adicionando os e-mails para essa minha lista e eu vou esperar para quando a minha mensagem realmente não for um elemento vazio. Aí ele vai cair nesse else aqui e vai jogar os e-mails, mas ainda não vou fazer isso. Fizemos aqui o nosso sujeito. Vamos vir aqui, olha, e eu vou criar o meu observer.py. E para isso, pessoal, vai ser bem simples, né? Eu vou chegar e criar aqui, olha, uma classe que vai ser o meu observer. Só que vamos trocar isso daqui para ficar um pouco mais claro, né, no nosso observer. User email. Vou colocar aqui, olha, um init, certo? E vou falar, por exemplo, que o meu self.email é igual a um e-mail que eu vou cadastrar aqui, olha, e-mail. No meu método construtor, eu vou colocar o e-mail aqui, né? E vou falar que, por exemplo, a pessoa, né, o nome da pessoa
vai ser um nome que eu também vou colocar aqui. Olha que interessante. Vamos até melhorar isso daqui. Eu vou colocar o meu e-mail como um tipo string. E aqui esse name, eu vou colocar também ele do tipo string. Eu posso ir até além, pessoal. E isso daqui é um pouco interessante quando a gente está mexendo com Python. Mas eu vou utilizar só esses dois nomes aqui e eu vou fazer um método que vai se chamar notify. Notifica, né? E vou colocar um self aqui. Feito isso, vou retornar none, mas eu vou fazer um print formatado em que, olha só, na verdade esse notify vai ter a mensagem, né? E aí eu vou colocar o seguinte, olha só, mensagem, e-mail. É claro que a gente tem que colocar essa mensagem aqui. E-mail, self.email. E aqui, né, eu posso colocar também, eu vou dar um zoom out aqui só para caber. Vou colocar aqui, olha, remetente, na verdade é destinatário. E aí eu coloco self.name. Beleza, ficou bem bacaninho assim, né, desse jeito. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui, olha, em sujeito, e eu vou fazer o seguinte, todas essas mensagens, elas vão ser mandadas aqui para o meu e-mail, mas eu tenho que cadastrar o meu e-mail, né? Então, feito isso, eu vou depois, caso eu caia nesse else aqui e eu tenho uma mensagem, eu vou fazer, olha só, for self. Na verdade é email in self.emails, né? Eu vou percorrer e aí eu vou fazer, olha só, esse método que olha notify. Eu vou chamar as minhas notificações, só que nos e-mails que estão armazenados aqui dentro. E a partir disso eu jogo a minha mensagem. Ou seja, aqui eu vou ter, né, no meu cadastro de elementos, esse user e-mail aqui, olha, que vai ter o e-mail e o nome totalmente diferente que a gente vai cadastrar aqui em cima. Feito isso, eu vou aumentar a minha lista e se eu tiver alguma mensagem, aí sim, eu vou mandar para todo mundo e vou notificar todos os meus e-mails. Então, eu vou fazer aqui um arquivo chamado run.py e vamos rodar aqui o que é necessário. Em primeiro lugar, eu vou importar de observer o meu user e-mail, beleza? Agora, olha só, observer 1 vai ser o meu user e-mail, certo? E eu tenho que colocar aqui, olha, o nome, e o e-mail e o nome, né? Então, vamos colocar aqui, olha, e-mail 1, @email.com. E o nome vai ser, sei lá, Clodoaldo. Beleza. Vou fazer a mesma coisa, mas agora eu quero um observer 2, certo? E eu vou colocar esse nome aqui, vamos mudar um pouco. Vamos colocar aqui Clayton. Se tiver um Clayton aí, salve Clayton. Clayton, beleza. E aqui, né, vou colocar um nome 3. Cara, sei lá, vamos colocar Josivaldo. E aqui, né, vai ser o nosso Josivaldo. E-mail é com letra minúscula e beleza. Feito isso, eu vou agora pegar, né, o meu sujeito. Então, lá de sujeito, eu vou importar o meu email handler. Vou ter aqui, olha, o meu email handler instanciado, né? E lembrando que eu vou colocar aqui, olha, email handler. E aqui eu cadastro
né, os observadores. Add Observer. Então eu vou colocar o meu primeiro e-mail aqui. Olha que interessante. O segundo e o terceiro. E agora vamos fazer o teste, né? Olha que bacaninha. Se eu chegar a colocar uma mensagem chamada, por exemplo, Olá Mundo, desse jeito aqui, eu posso pegar tranquilamente o meu terminal e rodar esse pedaço de código. Só que, fazendo o seguinte, vamos supor que acontece a mudança de estado, acontece o fenômeno, né, de eu mandar um e-mail. E aí eu coloco a mensagem aqui. Ou seja, o que eu estou mostrando é que realmente vai ter uma certa chamada, vai ter um certo evento, vai ter uma mudança de estado dessa minha mensagem aqui, e assim eu consigo notificar todos os meus observadores. Vamos ver se o que está acontecendo aqui. Vou pegar aqui o meu projeto, vou entrar, na verdade, na pasta 4 de Observer, Python 3, run.py. Aqui, olha, mensagem Olá Mundo. Tô mandando pro Clodoaldo, pro Clayton e pro Josivaldo. E olha como é que isso aqui é dinâmico. Se eu precisar, por exemplo, colocar para mais uma pessoa, vamos supor que a gente crie mais um observer, né? Vou colocar aqui, deixa eu trocar o nome aqui, olha, Arlindo. E meter aqui, olha, um observer 4 e colocar ele aqui, olha, no nosso projeto, olha como que eu estou adicionando mais observadores sem alterar nada, né, que seja tão complexo assim. Coloquei mais um aqui, olha. Feito isso, eu vou rodar aqui e beleza, agora está mandando para o Arlindo também. Pô, mas e o que acontece se a nossa mensagem, por exemplo, for a famosa string vazia? Né? O que será que vai acontecer? Vou mandar aqui, beleza, não aconteceu nada, ou seja, o evento não foi disparado do jeito que a gente queria, não teve, né, a famosa alteração ali do estado que a gente desejava em relação a essa mensagem aqui. Então, nota que esse padrão observer, né, ele é um padrão bastante conhecido, principalmente quando a gente fala da ideia aqui, olha, do RabbitMQ com a Exchange mandando para as filas. E a gente consegue fazer esse mesmo tipo de comportamento aqui em código, né? Deixando um elemento de sujeito que ele vai gerenciar os nossos observers e a criação de vários observers para que assim a gente tenha, né, essa espera para que a gente acabe causando, né, essa chamada geral. É um padrão que eu gosto pra caramba. Eu acho que faz todo sentido a gente acabar olhando e entendendo esse tipo de mecanismo. E me diz aí, o que você acha desse padrão? Eu acho ele bem legalzinho, para falar a verdade, né? Isso daqui é a famosa lista de objetos que a gente vai implementando no nosso projeto. E aí, o que você achou? Bom, eu fico por aqui. A gente se vê nos nossos próximos padrões que a gente vai apresentar na próxima semana. E, bom, até mais.